a gente quer tirar essa roupa de coitado. A gente quer contrapor o discurso que as pessoas fazem em relação a gente. Oi, a Brasil entrevista hoje o jornalista e escritor Jairo Marques. Obrigado pelo convite. Eu queria começar essa conversa, porque acho que, enfim, ela tem a gente pode seguir ela por vários caminhos. Eu queria seguir pelo cronológico, porque, enfim, já te conheço há algum tempo, a gente trabalhou junto. Eu acho que uma boa parte de começar essa conversa é contar como é que você chegou até aqui, né? Então, eu queria que você contasse um pouco, resumidamente, a sua história lá desde o Campo Grande até a Folha e como você resolveu encarar aí uma série de desafios pela vida de um jeito rigoroso e, ao mesmo tempo, super bem-humorado. Olha, Leandro, há muito a contragosto, eu sou esses cases de uma pessoa muito pobre, que conseguiu galgar alguns níveis sociais. Eu nasci numa cidade muito pequena, Qual que era? Três Lagoas, no interior de Mato Grosso do Sul. Hoje Divisa com São Paulo, né? Divisa com São Paulo. Hoje ela já não é tão pequena assim, mas enquanto eu morava lá era uma cidade minúscula e num bairro bastante pobre, filho de funcionária pública. E cresci nessa cidade ali, comendo terra junto com as crianças e pegando verme ali com as criançadas. Mas tive a oportunidade de ser uma criança e viver a minha infância de uma maneira bastante intensa. Então, assim, as questões que envolvem a deficiência ali, elas não me apareciam muito flagrantemente na minha infância. Quando que você teve? Isso começa aparecendo mais na juventude, né? Que você precisa dar voos maiores do que o seu quintal, do que o quintal do vizinho, né? Então, eu tenho uma mãe muito batalhadora aí que me levava para todo canto. Então, a infância foi até muito bacana. Embora o final da minha infância, o começo da adolescência, foi um período que eu tive que me consertar aí, né? Toda pessoa que tem deficiência passa por um período de reabilitação, e que são períodos bastante dramáticos, enfim, que são tratamentos e tudo mais. Mas, enfim, e aí eu logo passei no vestibular e me mudei de Três Lagoas, com a cadeira e com a coragem. Minha família ficou na cidade, eu fui morar na capital, né? Quando num tempo que a acessibilidade era um palavrão, assim, inclusão era uma outra coisa absurda, né? Então o que vinha à frente era muito mais uma coragem e eu me perguntava muito assim, mas qual é o outro caminho que eu tenho a seguir além de enfrentar as coisas, né? Então fui fazer faculdade e trabalhei um tempo depois de formado com muita dificuldade. As redações tinham me formei em jornalismo e as redações tinham a tradição de ser no segundo andar de prédios com escada. Então era bastante complicado. E sem elevador. E sem elevador. Elevador era um luxo, imagina. Então eu comecei a pensar que eu tinha que tentar ir mais além. Tentar vir para São Paulo, embora fosse extremamente absurdo diante da minha situação, eu comecei a pensar nessas possibilidades. E foi, cara, assim, eu me inscrevi para ser trainee do Jornal Folha de São Paulo, e era um processo interminável. Você passou pelo mesmo processo? Passei, era assim... igual prova para ser diplomata. Para ser diplomata, exato. E eu fui passando nas provas e um belo dia eu estava em São Paulo, cara. Morava num daqueles hotéis, antigos hotéis de craqueiros e travestis ali no centro. Onde era possível morar com salário. Onde era possível morar com o salário inicial ali. Mas foi um momento muito feliz, assim, sabe? De muita ruptura e de muito fortalecimento das minhas convicções. Eu lembro que, enfim, lendo os seus textos, acompanhando a tua trajetória, uma das coisas que se destacam para mim é que você veio para cá
por causa da cadeira, né? A cadeira te trouxe até aqui, Com de certeza. certa forma. Porque eu lembro uma vez, enfim, a gente conversando, ou não sei se eu li no seu blog, que era, se não fosse a cadeira, talvez você não tivesse resolvido vir tão longe, né? Existe uma mentalidade muito equivocada de que a cadeira é algo que prende as pessoas, né? Inclusive, com a morte do Stephen Hopkins, uma das maiores bobagens que circularam pelas redes sociais foi ele saindo da cadeira de rodas e indo em direção a sei lá o quê. Bom, mas ele era ateu, primeiro ele não ia para lugar nenhum, né? Ele tinha as convicções dele, e ele falava muito bem, ele dizia que a cadeira, a tecnologia que ele tinha à disposição, era o que o fazia feliz. Né? Ele não tinha experiência de outras circunstâncias. E a mesma coisa para mim, a cadeira é o que me faz ir para frente da história. Né? E São Paulo, naquele momento, para mim, de alguma maneira, embora seja uma cidade que maltrate muitas pessoas, para mim ela me oferecia condições que eram inéditas. Por exemplo, eu conseguia me deslocar entre os bairros de metrô, por exemplo. É verdade. Né? Eu conseguia trafegar pela Paulista, eu conseguia fazer coisas que eram tanto inéditas. Né? Porque não tem essa infra em outras partes, né? Não. Do Brasil, assim. Acho que, embora as nossas calçadas sejam horríveis, acho que no seu Isso. blog, eu lembro que era uma das suas obsessões, calçada e elevador. Sem dúvida. Mas ainda assim são muito melhores que no resto do país, né? Com certeza. As pessoas, quando pensam em inclusão, às vezes elas pensam numa coisa muito grande e esquecem o básico, né? E você usou a palavra certa. A calçada é uma obsessão minha. E sabe por quê, Leandro? Porque a calçada vai determinar o nível de óleo de peroba que você vai passar na tua cara para enfrentar o mundo. Porque se a calçada de frente da tua casa for muito esburacada, cara, você vai ter que ter uma disposição muito grande para sair. Né? E imagina, você abrir a porta de casa e você já... Caramba, aqui já está difícil para mim, né? E era assim em Três Lagoas? Em Três Lagoas era pior porque não tinha calçada, eram ruas de areia. E como é que você saía? Porque essa força de vontade inicial era, para mim, a coisa mais forte na sua trajetória. Olha, cara, eu abomino a história de coitadismo e tal, mas eu vou te falar que eu saía de casa, cara, com muito esforço. Porque a cadeira, ela, de fato, ela se enterrava na areia. E ali eu precisava de fazer um esforço físico mesmo. Claro que para ir para a escola, minha mãe me levava, contava muito com a ajuda dos amigos, mas em muitos momentos era eu e a força. Caramba. Para vencer. Mas é como eu te digo, eu não via outra opção. A minha outra opção era ficar dentro de casa, e essa opção não era agradável a mim. Então eu encarava mesmo, assim. Acho que tem uma coisa que também gosto muito na forma como você escreve, é que você vai da calçada para a política pública, né? Se você tivesse que eleger 2 políticas, 3 políticas públicas prioritárias hoje, quais que seriam, assim? Sendo que eu sei que calçamento é uma delas. Quais seriam as outras? Bom, com certeza seria um intenso trabalho de preparação das escolas para a inclusão e preparação da sociedade para entender que o lugar da criança com deficiência, de qualquer deficiência, é a escola regular. A gente, com muita facilidade, esse argumento de que toda criança deve estar numa escola regular, ele fica flácido. Verdade. Não, mas é porque a criança vai precisar de não sei o quê. Mas é porque precisa de uma terapia não sei o quê. Mas é porque... E a gente costuma ceder demais para o apelo do um. As situações individuais, elas não precisam ser descartadas, evidentemente. Mas a situação individual, ela não pode determinar o que é coletivo. Para mim, a educação inclusiva em que toda criança, com qualquer tipo de deficiência, deve estar junto com todas as outras crianças, é um ponto que para mim é inquestionável. Então eu acho que, mas a gente precisa trabalhar melhor isso, melhor em sociedade. As pessoas perguntam muito, mas como é essa escola? Né? Não existe nenhum manual para fazer a escola inclusiva, não está pronto. Né? E para fazer essa escola eu preciso do pai, preciso do professor, do diretor e da sociedade.
e vamos convir, não são tantas necessidades específicas assim. Né? A gente precisa primeiro entender que é uma criança. Eu lembro muito de algumas conversas que às vezes a gente tem com os professores, eles falam, como é que eu vou incluir? Esse é o professor que está tendo o desafio pela primeira vez. Agora, o que é mais interessante é o professor que já inclui há muito tempo. Sim. Um relato de uma professora, uns meses atrás, eu estava conversando com ela, e ela estava falando, sabe qual que é o principal argumento que eu uso para defender a inclusão nas escolas? Ela fala, porque inclusão não é só para o aluno que tem uma deficiência. Ela fala, quando eu tenho uma mentalidade de inclusão, ela pensa em como ela vai incluir todos os alunos. Porque ela fala, quando eu olhei para aquele eu tive que entender como é que ele aprende. Que é uma pergunta que, às vezes, nas escolas, as pessoas quase nunca se fazem. Exatamente. Né? Eu coloco o conteúdo lá, coloco aquela estrutura de sala e o famoso aprende quem quiser, como quiser. Perfeito. E essa professora falou, uma das grandes dádivas que a inclusão tem trazido para a gente é que ela fez com que os professores tivessem que pensar como os alunos aprendem. Então, como é que o aluno cego aprende, mas também como um aluno que não tem, enfim, nenhuma deficiência, também aprende. Porque ela fala, e aí a gente percebe que quando você faz isso, a classe toda sobe, a classe toda melhora. Agora, isso E eu acrescentaria que as pessoas aprendem de formas diferentes. Muito. E eu não preciso saber tudo que você sabe. Eu não preciso ter o mesmo nível de matemática ou de física que você tem. Eu tenho habilidades diferentes de você. E quando a gente tem a criança com deficiência em sala de aula, a primeira preocupação é, mas, puxa vida, será que ele está aprendendo igualzinho aos outros? Bom, tomara que ele não esteja aprendendo igualzinho aos outros, tomara que ele esteja aprendendo da tua maneira. Né? A gente não é uma forminha, né? A gente não é um molde. Cada um tem o seu tempo, o seu nível de aprendizado, a sua capacidade. Enfim, olhando para 20 anos atrás, quando você chegou em São Paulo, quais foram, sei lá, 2 ou 3 coisas que te surpreenderam pelos avanços? Você fala, caramba, eu não achava que a gente tivesse avançado tanto. E 2 ou 3 coisas que te surpreendem, não é possível que a gente ainda não tenha resolvido isso. Olha, se a gente olhar hoje o nível de pessoas com deficiência no trabalho, embora seja ainda baixo, embora seja muito aquém do que prega a lei de cotas, eu me surpreendo às vezes com o nível de profissionais com deficiência que eu me deparo. Facilmente eu citaria advogados, médicos, promotores, juízes, ainda está bem difícil. Professores, me surpreende as pessoas com síndrome de Down, conseguindo espaço em sociedade, empreendendo. Tem a menina que fez um café Que fez um café, que é maravilhoso, o café está bombando. E isso me agrada. E me surpreende também positivamente essas pessoas construindo famílias. E eu olho para mim mesmo. Né? A gente está falando de uma pessoa que mal conseguia sair de casa e que tem um trabalho, tem uma casa e constitui uma família e se deu, inclusive, o direito reprodutivo de ter filhos. Pois é. Né? Então, que era impensável. Era impensável você se colocar dentro como cidadão desta maneira há poucos anos atrás. Então isso me deixa bastante efusivo, assim, bastante feliz. O que ainda eu olho e fico cabisbaixo, ainda puxa vida, é de fato as relações humanas. É de fato a dificuldade que as pessoas têm de compreender o outro. Até hoje eu preciso explicar para as pessoas por que eu preciso de uma vaga reservada no estacionamento, por que o cara não deve evitar usar um banheiro que seja reservado para a pessoa com deficiência, por que eu preciso de uma cota para trabalhar, ou por que uma pessoa precisa de uma rampa. Então, se a gente pensar, é muito discurso há muito tempo para que as pessoas tenham dúvidas tão básicas. Mas ainda é tão básico nesse nível? É bastante básico. Tanto é que se a gente sair daqui e for para qualquer shopping, a gente vai pegar um monte de carros usando vagas de pessoas com deficiência, sem necessidade disso. Mas isso não acontece só no Brasil, né? Acontece em várias partes do mundo.
Mas aqui acontece bastante. E aí eu fico imaginando que essa deve ser que é mais desgastante, né? Porque a política pública avançou relativamente, né? Se você pega alguns trabalhos de alguns deputados, alguns trabalhos de algumas prefeituras Brasil afora, são muito relevantes, Sim. né? E a gente tem a Lei Brasileira de Inclusão, que de uma maneira ela facilitou o próprio entendimento dos direitos da pessoa com deficiência. Então está tudo reunido nessa chamada Lei Brasileira de Inclusão. Então, e a gente, sim, tem política pública, tem o debate, tem a força da sociedade pressionando pelo básico. Ele já tem uma deputada com essa bandeira, né? Sim, tem deputados até com essas bandeiras, tem mais de um. Mas é pouco, assim, pouco. A gente ainda pouco. Por exemplo, o que eu acho muito engraçado é que as pessoas ainda hoje questionam representatividade. Mas como? As pessoas não acham tão necessário ter uma pessoa com deficiência ocupando cargos. As pessoas não acham tão necessário uma pessoa com deficiência tendo um cargo político. Porque, não, mas eu entendo tudo que você necessita. Eu acho que sim, eu acho que você é uma pessoa extremamente culta, preparada e que você entende um bocado sobre inclusão e sobre acessibilidade. Porém, a representatividade ela é muito determinante. Quando eu me vejo em alguém, quando eu me vejo espelhado em alguém, eu ganho fôlego para chegar, para seguir, eu ganho fôlego para lutar por mim mesmo, né? A gente precisa de passar por esses momentos, mas é um conceito bastante difícil para aplicar em sociedade. Eu concordo com você. Eu acho que você pode saber muita coisa, mas tem algumas delas que você só sabe pela camada da experiência. Não acho que a camada da experiência seja determinante, mas é aquilo. Eu acho que uns anos atrás eu li no teu blog, eu vou voltar ao assunto da calçada, porque eu acho que é onde a gente, por exemplo, é onde acho que a gente consegue ver claramente os problemas. Assim, eu sempre machuco o pé, tenho um problema no tornozelo, sempre tenho que usar bota. Cara, é um pesadelo, só que eu passo por isso 2 vezes, 3 vezes por ano. Né? Eu não tenho que passar por aquilo e refletir aquilo todo dia. Sim. Né? Da mesma forma, quando você está no metrô e você vê uma pessoa cega, ela também tem zilhões de desafios que você não vai conseguir acessar, se não pela camada da experiência. Com certeza. E o pior é que, além de a gente não acessar os desafios dessa pessoa, a gente embute nela, às vezes, desafios que ela não tem ou incapacidades que ela não tem. Né? Aí é uma segunda problemática, mas que é bastante comum. Por isso que, enfim, né, vendo os seus textos, acho que você encarou um desafio que pouca gente encara, que é também mudar a narrativa. Né? Eu acho que uma coisa que chocou todo mundo, eu sei que você deve ter apanhado pra caramba quando você fez seu blog, que foi mudar a narrativa sobre a deficiência. Né? Porque ela dá um enquadramento sobre como pensar na questão, né? Eu lembro até hoje, assim, você estava comentando que o blog tem 10 anos, Isso. né? E o livro 1 ano e pouco. Isso. Quando você começou a falar dos mal acabados, eu lembro de receber e-mail, as pessoas assim, onde o Jairo quer chegar, né? Tá com a cabeça, né? Porque foi uma provocação que ajudou a mudar um pouco a conversa, né? Era a sua intenção? Ou foi mais como um desafio, assim, Olha, que você colocou, né? Foi, acho que se você pegar meus primeiros textos, assim, já tinha lá um nível avançadíssimo de provocações. Mas o que me deu fôlego foram as pessoas, os leitores. Os leitores muito rapidamente começaram a repercutir aquilo muito positivamente. E leitores com deficiência. O estranhamento não vinha de pessoas com deficiência, o estranhamento só vinha de pessoas sem deficiência. Não generalizando, claro que algumas pessoas se ofendiam e tal, mas as pessoas começaram a me dar muito... falaram assim, cara, vamos pra frente com isso. A gente quer tirar essa roupa de coitado. A gente quer contrapor o discurso que as pessoas fazem em relação a gente. Você pode me chamar... as pessoas adoram usar um termo chamado portador de necessidades especiais, que é um termo bastante em desuso, né? Mas pelas costas ou longe da pessoa com deficiência, ela pensa, é mais um mal acabado.
eu assumo o meu mal acabado. Ah, eu trago isso para reflexão. Vamos discutir, né? Vamos falar as claras as necessidades das pessoas e como essas pessoas atuam ou deixam de atuar. Eu escrevi ontem um texto sobre, um dos últimos textos aí da Folha, sobre uma professora com síndrome de Down. E a questão não é a gente endeusar uma professora com síndrome de Down. A questão não é a gente... Puxa, é inquestionável uma professora com síndrome de Down? Não, não é inquestionável. Não, claro. De maneira nenhuma. Agora, o que eu acho questionável é, sem nenhum nível de conhecimento sobre ela, a gente já começar a falar. E é isso que as pessoas fazem direto sobre as pessoas com deficiência. Então, eu costumo me antecipar a esses julgamentos. Isso fica provocativo, né? O livro, eu acho que eu tenho em mim que eu paguei um preço por dar o título de mal acabado no livro, porque quando você coloca já no título é um convite para para quem alguma pessoa torcer os olhos para aquilo. Puxa vida, mal acabado. Né? É difícil você você se permitir ter um segundo momento que, puxa, esse cara está me provocando. O que esse cara quer dizer com isso, né? Mas por outro lado, eu gosto assim de pagar esse preço, sabe? Quando as pessoas leem e falam assim, puxa, eu entrei na sua brincadeira, eu achei que valeu a pena. E você acha que você mudou um pouco a conversa sobre deficiência? Mudei. Eu acho que era muito mais escrachado. E algumas coisas eu acho que a gente precisa evoluir na temática também. E o que eu tenho notado é que se eu escrever hoje mal acabado, na coluna da Folha de São Paulo, que é um público totalmente diferente do público do blog, que é diferente do público que vai nos ver no vídeo, as pessoas parecem que se habituaram. Virou um pouco a sua assinatura. Ficou né? minha assinatura. Então eu fico pensando, puxa, eu preciso para onde eu vou puxar agora, né? E isso acho que tem impacta em mudanças, né? De texto, enfim, de abordagens. E para onde você vai puxar agora? Eu tenho enveredado muito para as questões mais de cidadania de uma maneira mais ampla, né? Até porque eu não sou um jornalista deficiente ou com deficiência, ou um jornalista das pessoas com deficiência. Eu sou um jornalista. Eu trabalhei 10 anos sem tocar na temática da pessoa com deficiência. Mas isso acabou, não é um demérito para mim, assim como existem jornalistas de economia, de educação, como você, jornalistas, enfim, que tratam de petróleo, ou seja lá o que for, eu sou um jornalista que falo sobre as pessoas com deficiência, falo sobre inclusão. Embora isso, muito tranquilamente, eu digo que o valor disso ainda é menor do que eu acho que deveria ter. Digo, valor em sociedade, valor de reconhecimento. Mas faz parte do jogo. Eu acho muito importante esse assunto da narrativa, eu queria só voltar um pouco para ele, pegando um pouco esse gancho. Né? Nos 10 anos em que você não falou de deficiência, você não falou porque você achou que não tinha espaço ou porque você não queria tratar naquele assunto naquele momento da sua carreira? Você queria falar assim, não, primeiro preciso me provar como jornalista e depois eu preciso falar desse assunto que é caro para mim. Olha, nunca me perguntaram isso. Eu acho que há uma mistura. Eu acho que eu sentia que se eu propusesse qualquer pauta relativa a esse universo, que logo alguém viria, ele quer trabalhar em causa própria, olha só, quer fazer militância dentro de um jornal enfim, que propaga a isenção, pluralismo e tudo mais. Então, eu me segurava, embora eu tivesse contato tremendo com todas as realidades. Embora as pessoas já me mandassem muita coisa e entrassem em contato comigo. Mas as pessoas de fora, os meus amigos, começaram a falar assim, cara, você precisa começar a falar sobre essas questões.
E eram questões que afligiam a mim diretamente também, de alguma maneira. E falavam, e falavam. E aí, quando começou a explosão de blogs, eu achei que ali eu me acomodava. Era um espaço que você iria voluntariamente, né, não chegaria na mesa da tua casa, no teu café da manhã, um aleijado ali, né, falando sobre inclusão no teu café da manhã. E eu achei que, bom, aí casa. E a resposta foi muito positiva. Havia uma lacuna no jornalismo, dentro da própria sociedade, de debate jornalístico. Então, eu fui me fortalecendo, né? Eu fui me fortalecendo e muito rápido eu virei colunista para falar sobre essas questões. Muito rápido eu comecei a fazer matérias muito que abordassem inclusão e deficiência. Então, acho que foi um pouco as duas coisas aí. Não, essa era uma curiosidade, porque, enfim, né, no jornalismo a gente sabe isso super bem, e você, a gente trabalhou juntos na Folha, todo mundo tem sua posição, e todo mundo tenta trabalhar com isenção, mas é mais fácil falar a partir de alguns lugares do que de outros, né? E eu senti que nos últimos anos, né, acho que também teve uma mudança grande no jornalismo, porque ela também ficou mais aberta a questões que era completamente travado, né? Isso às vezes a gente perde um pouco o fio de como as coisas podem melhorar. Eu não acredito que o mundo seja um eterno progresso, né? Nisso eu tô com o meu vô. Mas eu acho que a gente às vezes não coloca as coisas em perspectiva, né? Acho que há 10 anos, há 15 anos no jornal, seria muito difícil ter uma coluna igual a sua. Sei lá, 15 anos no jornal, certamente não teria agência mural, né, cobrindo os assuntos da periferia de São Paulo. Direitos das mulheres era uma questão super marginal, né, nesse debate. Assim. Você sente que teve essa mudança? Acho que você também é símbolo de uma mudança mais ampla no jornalismo, né? Acho que sim, mas de novo em partes. Eu acho que o que me garante, de certa maneira, a continuidade como colunista ou como blogueiro, porque é muito raro o colunista que continua fazendo reportagem, como é o meu caso. Porque eu me permito e permito com que as pessoas façam a crítica aberta. Acho que a pessoa com deficiência também pode ser bandida, também pode ser salafrária, também pode ter, enfim, pode ser contrária aos direitos humanos. Vocês vão para o 8 ou 80, né? Exato. Ou é o puro ou é... Exato. E eu acho que o fato de eu transitar pelo bem e pelo mal me dá alguma credibilidade. Para, enfim, continuar com esse espaço. Eu acredito que se eu tivesse uma militância aberta, embora não tenha absolutamente nada contra ser militante, e essa palavra ela ganhou uma conotação negativa, né? Ser militante de causas ganhou uma conotação negativa nos últimos tempos, mas enfim. Eu procuro jogar nos times que eu acho justo, das causas que eu acho justo, do que eu acho que a sociedade defende com mais clareza ou menos clareza, enfim. Então, acho que isso me ajuda aí nessas questões. Agora, acho também que as outras questões vieram. Como jornalista da Folha de São Paulo, às vezes eu acho que falta mais, inclusive. Às vezes eu queria mais, às vezes eu queria que o jornal fosse um pouco além do que o jornal se permite hoje, em algumas questões. Mas isso é a linha editorial. Quem sou eu para discutir uma linha editorial? Porém, concordo contigo, por final, que essas questões chegaram com mais força e elas estão aí. E é óbvio que elas precisam estar aí, né? Tem muita gente falando sobre essas demandas, né? E o que você sente falta, por exemplo, nessa cobertura
Eu sei que uma delas tem um amplo espectro de deficiência, a gente acaba falando de um pedacinho, né? Uma série de outras, a gente discute muito autismo, síndrome de Down, tipos diferentes de paralisia, mas uma série de outras a gente não discute. Imagino que essa seja uma das dores que você sente. Quais são as outras? Eu sinto muita falta de que o assunto seja pauta. O assunto inclusão, o assunto acessibilidade, ele não é uma pauta. Ele é uma... Ele aparece. Ele aparece. De tempos em tempos ele aparece, ou porque houve um caso extraordinário, ou porque houve uma grande violência. Então, ele vem à tona. Mas, por exemplo, voltando no caso da professora com síndrome de Down, eu acho que é uma pauta que se impõe. Formação de pessoas com síndrome de Down, a sociedade, como é que a sociedade de fato vê isso? Porque aí a gente fica somente no factual, uma desembargadora que supostamente falou mal, e a professora que se defendeu, e a sociedade que se comoveu. Bom, e daí? Qual que é o próximo passo? Qual é o próximo passo? Como é que isso tem acontecido no Brasil, né? E sempre fica por aí, assim, essas questões. E também me incomoda bastante a história da superação. Só o que nos interessa é a superação. É o cara que fez das tripas coração para atingir um objetivo. E para mim isso não tem nada a ver com superação, para mim isso tem a ver com levar a vida. Qual era a outra opção que ele tinha, né? E isso me incomoda bastante. Eu acho que isso falta a gente entender essas questões como pauta jornalística. A superação ela é bonita como história, mas ela só reforça a exceção, né? Só reforça a exceção. Não, eu acho que é um bom ponto, porque não é que a gente é contra as histórias bonitas, né? A gente é contra ser a única régua pela qual a gente mede o mundo. Perfeito. Perfeito. Eu defendo o direito das pessoas serem diferentes. Aí, de repente, a gente vangloria um caso. Mas ótimo, aquele caso é interessante, é bacana, mas aquilo não é exemplo para ninguém. Aquilo é um caso, aquilo é uma história, né? Então, quando a gente fala exemplo de superação, eu estou criando um caminho para que outros sigam aquele caminho. Desculpa, não, cada um tem os seus caminhos. Às vezes cria uma pressão, assim... Sem dúvida. Eu não vou conseguir. Eu não vou conseguir, meu Deus, puxa vida. E não é necessário todo mundo conseguir escalar o Himalaia, ou seja o que for. Aquelas histórias, né? Enfim, a gente está chegando ao final da conversa. Acho que foi um prazer enorme para mim, assim, te entrevistar, aprender com você aqui. Eu queria fazer uma última pergunta, assim. Acho que o Jairo de hoje é muito diferente do Jairo de 10 anos atrás, né? Ou do Jairo de 20 anos atrás. O que você imagina para a sua vida pelos próximos 10 anos? Assim? O que você gostaria de ver diferente em você e o que você gostaria de ver diferente no Brasil para as pessoas com deficiência? Na verdade, eu falei que ia fazer uma, acabei fazendo duas. Uma sobre você, uma sobre o Brasil. O que você gostaria de ver de mudança efetiva daqui a 10 anos, para brincar com datas redondas? Eu acho que, pelo lado pessoal, eu acho que, sim, 10 anos, a minha filha olhar para as coisas que eu escrevi e abraçar essas coisas como legítimas e falar, puxa, pai, que legal essas coisas que você escreveu e eu penso como você, eu acho que me daria alguma satisfação, embora também me daria satisfação se ela me contestasse em todos os pontos. Então, acho que o meu objetivo é criar um ser pensante, né? Mas, pessoalmente, o que eu gostaria é de continuar contribuindo para a mudança de pensamento. Eu fui recentemente para a Espanha, e a Espanha é um país muito acessível. E eu conversava com um motorista de táxi, e eu falava que eu me encantado, né? Puxa, como é bacana aqui, como tudo é possível. E ele falou assim, não, mas a gente ainda está trabalhando bastante, a gente ainda está trabalhando bastante a cabeça, para que a gente seja mais inclusivo na cabeça.
puxa, eu achei aquilo tão maravilhoso de ouvir de um motorista de táxi. Então, acho que daqui a 10 anos eu queria estar ouvindo de um motorista de táxi no Brasil isso. Que, olha, a gente avançou bastante, mas a gente não precisa avançar bastante na cabeça. Eu acho que é isso. Acho que eu juntei as duas coisas que você perguntou. Obrigado, meu. Foi um prazer. Valeu. Valeu, meu velho. Até. Até mais.